Vamos, irmão, voltando para a nossa aula de angelologia pelo Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit. Curso inicial ou básico. Matéria angelologia, aula de número 4. Hoje falaremos do Micael, do arcanjo Miguel. Então, começamos dizendo o seguinte: a palavra Micael ocorre somente 5 vezes no Velho Testamento. Micael, a palavra quer dizer quem é como Deus. Micael, e esse nome não apareceu extemporaneamente. Há um mistério aí. Por que esse nome apareceu e por que significa ele? Então, diz a teologia, e a gente estudando Isaías 14 aqui ao 28, nós vamos ver isso depois em capítulos, em outras aulas. Esse nome teria surgido, Micael era um príncipe lá da criação de Deus, era um anjo. Quando o querubim ungido da guarda, que veio depois da queda chamar-se Satanás ou Diabo, irrompeu e quis ser igual ou maior do que Deus, então Deus chamou esse anjo que estava lá e disse: qual o seu nome? Falou assim: Micael. Aí disse: quem é como Deus? Olhou para o querubim ungido da guarda, que chamou-se depois Satanás, quer dizer, opositor ao diabo, aqui na terra que joga com as coisas, diabalô, balô, o verbo julgar. Ele disse: está vendo? Como chama esse anjo? Micael. Quem é como Deus, o querubim ungido da guarda? Você quis ser igual a mim ou maior do que eu? Lançarei-te para fora daqui. E expulsou ele dos céus e das regiões celestes, né? Na verdade, ele estava no Éden mineral, no Éden antes do Éden vegetal, onde Adão viveu. Então, o nome dele já diz a razão de ser. Por isso é que ele é chamado um dos primeiros príncipes. Ou também é chamado de o vosso grande príncipe, Micael, né? O grande príncipe. Daniel tem 3 ocorrências na palavra Micael, e Judas tem uma, e Apocalipse 12, 7 tem outra. São só 5 ocorrências dessa palavra na Bíblia. Na verdade, esse nome Miguel que aparece nas versões aí, né? Aqui eu tenho a versão de Scofield, a Bíblia de Estudo de Scofield, mas na verdade a versão é a corrigida fiel, a ACF, a melhor versão do mundo, no Brasil. No mundo, no Brasil, né? A ACF, que é a corrigida fiel, segue os textos de Erasmo, né? Os Receptos no grego, e o manuscrito Leningradense de 1008 da era cristã. Então o Scofield fez as notas dele aqui, chama Bíblia de Estudo de Scofield. Muito boa, tem algumas coisinhas que a gente tem que deletar, igual a Bake mesmo, tá? Mas é importante. E aqui eles pegaram e traduziram os nomes, aliás, esses nomes é um arraso, né? A história dos nomes, um dia eu queria falar só sobre isso aqui. Como é que os nomes são tão mal traduzidos assim? Você pega, por exemplo, o nome Matusalém. Matusalém no original é Metushalá. Metushalá. Nome não pode ficar ajeitando nome, né? Não tem J, então João, José, Joaquim, tudo na verdade é Ié, Ioaquim, Ié, Iesus, Jesus, né? Eles brasileiraram, aportuguesaram, latinizaram os nomes. E esse nome Miguel é espanhol, né? Eu não gosto nem de usar esse nome, é Micael. É um dos nomes preferidos meu. Tem vários meninos aí que eu coloquei o nome de Micael. Tem até Micaela também, né? 2 Micaelas aí que eu indiquei o nome. Mas Micael é esse nome específico para esse arcanjo. O que é um arcanjo? Arqueos angelos, poder sobre o anjo. É uma hierarquia, é um capitão de anjo, é um chefe de anjos. E aqui você acha isso aqui. No capítulo 12 de Apocalipse, assim, Miguel e os seus anjos. Então ele é um camarada que tem um monte de anjo que trabalha para ele. Ele tem um monte de anjos que funcionários dele. E a Bíblia não fala mais de nenhum arcanjo, mas a mitologia romana, a mitologia tradicional, esse povo inventou um monte de arcanjos, judeus mesmo. E eu tenho aqui a Bíblia dos judeus, né? A Bíblia judaica, aí, do David Stern, da Sefer, a editora Vida que fez, publicou. Diz que tem 7 arcanjos, né? Rafael é arcanjo, Gabriel, Fanuel, Zé Manel, tudo seria arcanjo, mas só tem um arcanjo que a Bíblia menciona, que é Micael. Ele aparece 3 vezes em Daniel, uma vez em Judas capítulo 1, versículo 9,
e uma vez em Judas capítulo 12, versículo 7. Qual é a função do Micael? Ele é coordenar o povo de Israel. Sempre que ele aparece, ele está a fim de defender e proteger Israel. Ele não tem missão com a igreja. Ele não é para isso. E a Bíblia nos conta uma missão dele. Quando Moisés morreu no cume do Pisga, do Nebo, né, Satanás estava lá e queria pegar o corpo dele para fazer uma imagem daquilo e iludir o povo, como ele fez com a serpente abrasadora, né? E foi só no tempo de Ezequias, Josias, que eles derreteram aquilo e acabaram com aquilo. Acho que foi Ezequias mesmo, a Neustã. Mas ele queria fazer isso. Aí Judas disse que o arcanjo Micael, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo infamatório, mostrando que Satanás é respeitado, né? Mesmo depois de sua queda, né? Ele não é um qualquer, ele foi o primeiro príncipe que existia no céu. Perdeu esse comando e hoje é o príncipe das trevas. E o Miguel assumiu esse lugar. Micael é o príncipe do Senhor. É um dos primeiros príncipes, deve ter outros, mas ele é o primeiro. E ele é o vosso príncipe, os príncipes de Israel. E ele é o grande príncipe, é o principal deles. E lá no Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu. Micael e seus anjos brigando contra os anjos do Senhor. E eles foram expulsos. Então ali relata o episódio da queda do querubim ungido da guarda, né? Quando ele foi expulso do céu e arrastou um terço das estrelas. Ele pegou um terço dos anjos com ele e levou embora. Então nós ficamos sabendo, através da Bíblia Sagrada, sem consultar mitologia, sem consultar coisa nenhuma, que Micael é um arcanjo. Micael existe, é um ser angelical, ele é chefe de anjos, ele tem uma tropa, ele comanda um batalhão, comanda um exército, e ele ao mesmo tempo, ele também defende o povo de Israel. A missão dele é com Israel. Ele não tem missão com a igreja. Igreja aparece mais o anjo Gabriel, que nós falaremos na outra aula. Então, o nome é Micael, só aparece 5 vezes na Bíblia, 3 no Velho Testamento em Daniel, e 2 no Novo Testamento. Outra coisa interessante que a gente acha aqui em Daniel capítulo 10, no Daniel capítulo 9 é a confissão dele do pecado do povo dele. No Daniel 10, ele está falando, o anjo Gabriel chega avisando que ficou impedido 21 dias por um príncipe demoníaco, satânico, maligno, mostrando que o diabo tem seus príncipes em cada país, né? Tem um comandante de cada área, assim como Deus também tem, né? O diabo não faz nada, não cria, só copia. Então ele copiou isso da divisão hierárquica dos céus, onde tem os principados, potestades, soberanos, dominadores, governadores, né? E aí nós ficamos sabendo que o Micael, veio para lutar com esse príncipe, para liberar, para a mensagem chegar até o nosso irmão Daniel. E ele disse que depois que saísse dali, o Gabriel, ele já tinha que enfrentar mais um príncipe ainda. Mas eu declarei o que está restando na Escritura da verdade. Ninguém há por mim que me anime, senão Micael, vosso príncipe. Daniel capítulo 10, versículo 21. E Daniel capítulo 10, versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Gabriel veio do céu, trazendo a mensagem para Daniel, que era um homem muito amado, e não conseguiu chegar. O príncipe da Pérsia, um demônio, um dominador do diabo da Pérsia, ele impediu Gabriel de passar. E não teve como passar, até que o Micael veio e deu um jeito nele. Veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E passou e chegou. E ele então, no capítulo 11, 10, 21, ele diz que quando sair daquela mensagem, de entregar a mensagem a Daniel, ele vai ter que enfrentar o príncipe da Grécia. Está escrito aqui no versículo 20. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel 10, 20. Mas Micael vai estar comigo. Então nós ficamos aqui dando uma palhinha, né? A gente pode adiantar e descobrir que tem príncipes dominadores pelo mundo afora. Mas Micael é o príncipe do exército do Senhor. Amém? Um abraço, até a próxima aula.